Olá. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, este texto que diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Nós vemos aqui essa passagem da Bíblia bastante conhecida, que aqui é a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. Jerusalém estava sobre uma grande variedade de pessoas de várias partes do mundo. Era uma festa religiosa judaica. Haviam partos, medos, elamitas do Sudão, cretenses, árabes, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, parte da Líbia, Cirene e muitos forasteiros prosélitos. Então havia pessoas de diversas nações e língua. Seria impossível alguém pregar e todos compreendessem, até porque na época não tinha nenhum tipo de condição, como temos hoje, de tradução. Hoje é muito mais fácil traduzir usando equipamentos modernos, hoje nós chamamos de inteligência artificial, que utiliza o sistema aqui que nós estamos usando, que é o celular. Então nós vemos que naquele momento algo aconteceu sobrenatural, algo que só poderia ser explicado pelo poder do Espírito Santo. Enquanto na Torre de Babel os homens se reuniam, falavam uma só língua, mas o objetivo deles não era um objetivo para a glória de Deus, era um objetivo para ali a glorificação do homem, do Todo-Poderoso da terra, das pessoas que estavam levantando o homem como um grande líder. E Deus, naquele momento, desceu, viu que a coisa estava ali muito diferente daquilo que ele planejou, ele confundiu as línguas, eles não puderam mais se comunicar e foram espalhados pelo mundo, daí surgiu Torre de Babel. Mas aqui nós estamos vendo diferente. O Espírito Santo unindo todas essas pessoas aqui sobre uma palavra que veio através de Pedro, na língua hebraica, todos eles ouviam simultaneamente em cada língua que eles eram ali, a sua língua da sua pátria. Por que nós vemos aqui que foi algo diferente? Aqui não foi língua estranha. Aqui foi aplicado pelo Espírito Santo um outro método chamado glossolalia, variedade de língua. Glossolalia é variedade de língua. Xenolalia é língua estranha. A língua estranha, que muitos denominam como língua dos anjos, eu digo que é a língua do Espírito Santo, porque quem trouxe, quem falou foi o Espírito Santo. Essa língua que Pedro falou era o objetivo de pregar arrependimento, salvação para muitas nações, pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir essa mensagem. Foi no dia em que a igreja ali houve uma tão grande salvação. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus. E veja que ali Pedro falava e o Espírito Santo traduzia. Mas Paulo vai trazer para nós a xenolalia, ou seja, a língua estranha, e Paulo falava várias línguas. Falava hebraico, grego, aramaico, latim e possivelmente falava a língua do Espírito Santo. Ele mesmo diz, falo uma língua de que todos vós. Mas Paulo está falando agora da xenolalia, ou língua estranha, mostrando que o objetivo dela é totalmente diferente desse objetivo aqui do dia de Pentecostes. A língua estranha é uma língua que serve para a edificação daquele que fala e que ora a Deus. A própria palavra diz que não há compreensão daquilo que a pessoa fala, mas há uma ajuda de Deus ali para uma edificação. Mas o Senhor, a si mesmo, coloca à disposição da igreja alguém que possa interpretar a língua estranha, a xenolalia, com o objetivo de trazer aquela mensagem para consolar, para exortar, para edificar a igreja. Mas nós vemos hoje que estão banalizando a língua do Espírito Santo. Pessoas cantando de forma desordenada, outros falam, outros reproduzem, outros repetem.
E às vezes nós achamos que é uma língua estranha mesmo. A língua do Espírito Santo, que nós chamamos de língua estranha também, ela é uma língua que produz um convencimento. Ela traz alegria. Ela traz um sentimento de adoração coletiva que nós experimentamos na igreja, que faz o crente chorar, glorificar, exaltar ao Senhor, sem estar com aquele mecanismo de alguém dizer glorifique, exalte, faça aquilo, outro. Não, é espontâneo. Quando nós vemos esse movimento sendo derramado na igreja, nós sentimos a presença do Senhor e, através também da língua do Espírito Santo, nós vemos que a igreja ela se estimula mais a buscar, adorar e glorificar ao Senhor. Então, esta é produzida pelo Espírito Santo. A capacidade do Espírito Santo é limitada. Nós não conhecemos ainda tudo, nós estamos aprendendo aos poucos, mas nós só vamos entender quando chegarmos na eternidade muito mais. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, passa a falar essa língua do Espírito Santo, que é a língua estranha, você recebe também um revestimento de poder. Você recebe mais força, mais alegria, porque essa é a finalidade da língua do Espírito Santo. É você conversar com Deus num idioma que somente o Espírito Santo e o Pai que está no céu entendem. E quando Ele quer, Ele revela através de pessoas aqui na terra, que é o dom de interpretação de língua. Tudo isso são armas espirituais, são dons espirituais, são ferramentas espirituais que Deus nos deu para aqui na terra pregar o Evangelho, fazer a obra, anunciar a salvação e repreender demônios, repreender enfermidade com sinais e maravilhas que foram dados para a igreja. E hoje me prendo aqui nas duas formas de língua: glossolalia, variedade de língua, xenolalia, a língua do Espírito Santo ou língua estranha. O certo é que nós devemos buscar. Tudo que for para nossa edificação, nós devemos buscar, devemos estar atento, praticando, fazendo, porque naturalmente nós vamos ser beneficiados pelas coisas de Deus. Se nós tivermos uma vida cheia de dúvida, cheia de desconfiança, com certeza a nossa fé vai ser uma fé muito minúscula, muito rasa. Nós não vamos ter experiência profunda. O crente tem que ter experiência com Deus, experiências pessoais, capazes de lhe tornar um crente maduro. Um crente que possa até servir de exemplo e modelo para os mais novos na fé. Por isso, o Espírito Santo veio para nos encher, para nos transbordar, para nos mostrar coisas maravilhosas, dons maravilhosos que Deus liberou para a sua noiva, a igreja. Por isso, continue buscando, permaneça firme, porque tudo isso nos leva a um objetivo, a glória de Deus. Pense bem, pense nisso. A paz do Senhor.